Olá pessoal, Danilo Pinheiro, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como a gente vai fazer um asset simples de rigging, tá? Eu vou mostrar o meu workflow de trabalho e vocês vão entender a ferramenta do DP Auto Rig System, como ela pode ser poderosa para agilizar o nosso trabalho, para deixar o nosso rig mais limpinho. Vocês vão ver um overview de tudo, tá? No próximo asset que a gente vai fazer, provavelmente vai ser um pouco mais elaborado. E posteriormente a gente vai fazer o rig de um personagem. Aqui o nosso personagem aqui é o nosso jovem, a gente não vai começar por ele, porque é um bípede um pouco mais complexo. A gente vai começar pelo menos por um props, tá? Que a gente chama que é um objeto. Uma vez configurado na nossa pipeline, igual a gente viu no vídeo anterior, a gente tem a base para poder utilizar o publisher, para poder utilizar a integração com outros aplicativos, para poder utilizar o nosso rebuilder, tá? Então a gente vai ver um pouco de cada coisa nesse momento, para a gente ter uma visão geral da ferramenta em utilização. É o primeiro exemplo que a gente vai fazer. Depois a gente vai fazer um exemplo de um objeto um pouco mais elaborado. E aí, depois, sequencialmente, vai ser o nosso personagem, tá? Então, para iniciar, a gente tem que trazer para dentro do nosso projeto aqui, dentro do Doc5, a gente vai trazer um modelo que a gente receberia e colocaria dentro aqui do Data from Client, e aí dentro da data de hoje. Nesse caso, a gente já tem o jovem, eu vou trazer o outro modelo, que é o simples, que a gente vai fazer agora, que vai ser um... Aqui, ó, laptop, tá? Então, a gente vai salvar ele aqui. E esse laptop é o modelo que a gente recebeu. Ele está lá dentro do From Client. Esse modelo que a gente recebeu aqui, eu vou copiar ele, vou colar ele lá dentro do nosso Work in Progress. Tá? Sendo que é interessante a gente entender que na próxima vez que a gente for fazer o próximo asset, a gente já vai estar com o nosso projeto configurado. Já não vou fazer isso aqui manualmente, você vai ver que o AutoRig ajuda a gente nisso também. Nesse botãozinho aqui do Rebuilder, com o asset configurado, a gente poderia dar um novo asset aqui para ele, tá? Esse aqui a gente poderia chamar de laptop. Não vou fazer agora para não confundir, a versão do modelo é a 3 e a versão do rig é a que a gente vai começar. Então ele escreveria isso aqui para a gente, que a gente está fazendo manualmente ali agora, ó. Aqui, ó, dentro do WIP, a gente criaria a pastinha laptop. Aqui, ó. Dentro do laptop, a gente salvaria aquele arquivo de modelagem, colocando aqui como M003, por exemplo, a versão do modelo. 003 e a versão do nosso rig a gente pode colocar como 001. Tá. Tendo esse arquivo, a gente já vai abrir ele. Bom, se ele já está na nossa pipeline aqui como um asset, eu já vou adiantar para vocês, daria print download no asset por aqui, tá? Seria a mesma coisa a gente selecionar ele aqui, seria a mesma coisa a gente abrir o nosso arquivo lá no HD, aqui no laptop. Então, vou abrir ele aqui e começar o rig agora. Esse é o nosso modelo, terminou a modelagem, a gente vai agora validar o nosso arquivo. Primeiro vai ver a nomenclatura, aqui eu já tinha renomeado para facilitar o nosso primeiro trabalho, já está com a nomenclatura toda boa. E o que a gente precisa agora? Validar essa modelagem. Então a gente vai lá no Validator. Normalmente eu ativo todos como Selected Check-in e verifico. Então o que ele vai fazer? Vai passar cada um deles e vai ver se algum deles está com algum problema. Se está verdinho, passou, não tem problema nenhum. Se ficou vermelho ou amarelo, é para a gente prestar atenção se alguma dessas coisas aqui a gente precisa corrigir ou não no nosso modelo. Nesse caso, como é um prop simples, não tem problema se ele tiver um manifold, ou se ele tiver non-quad, ou se ele tiver border. No manifold a gente até pode tirar. Vamos dar um fix nele aqui, ó. Então, corrigiu. Deu um monte de mesh que tinha no manifold, verifica de novo, não encontrou mais aquele problema e está tudo certo. Aí, verifica se o non-manifold era quad. Não, quad eu não vou querer consertar. Pode deixar triângulo nessa malha, porque ela não vai tão ser necessária a deformação, tá? Border não tem problema, prop sempre tem. E unlock attributes, vamos ver o que é isso. Ele vai validar para a gente que o initial shading está locado. Bom, quiser corrigir ele, pode só clicar aqui no fix. Normalmente ele não vai corrigir por causa que isso é um node de interno do Maya, então não tem tanto problema. O Unlocked Node está nesse node de Initial Shading Group ou alguma coisa assim, tá? Bom, esses dois eu vou deixar passar. O que aconteceu aqui? Eu validei várias coisas, vocês viram.
E a gente vai prestar atenção que lá no nosso módulo, vou fechar esse aqui, lá dentro da nossa pastinha do nosso Asset Laptop, o outro rig criou um dpdata lá, e lá ele criou alguns logs. O que esses logs falam? Se a gente for querer estudar eles aqui rapidamente, só para a gente ter uma noção do que eles estão dizendo assim, olha, o usuário Niloco aqui, no dia tal, hora tal, ele criou esse log validando o unlocked. Então ele verificou, não tinha nada. Eu quero ver um outro. Aquele primeiro que a gente fez, olha, esse aqui validou o vacina, validou o import reference, validou o namespace cleaner, ou seja, está tudo aqui, o que ele gerou de log, que é para uma informação para a pipeline, para a gente saber o que foi feito nesses arquivos, tá? Então não é para a gente se preocupar com isso aqui, só estou apresentando para vocês. E uma coisa que eu faço quando eu vou começar o meu rig, depois de validar com os validators, na minha pipeline de trabalho eu crio um Trello. A gente tem um board no Trello, eu filtrei ele aqui dos projetos que a gente está em construção para não dar problema. E aqui que tem no meu Trello tem algumas listas, tem os assets que estão para vir, os assets que estão esperando um ajuste de modelagem, tem o que a gente já recebeu, tem o que para ser feito, tem aqui a lista do que eu estou trabalhando no momento, ou os outros membros da equipe estão trabalhando no momento. Aqui é quando um asset já está pronto para a gente verificar se ele está ok para publicação. Aqui é quando ele já está para ser publicado, aí a gente pode usar o rebuilder, o publisher para vir jogar esse asset na publicação. Send to client quando ele já foi publicado, inapproval quando a gente passou ele para o cliente, entregou para o cliente, a gente já está esperando a aprovação do cliente. E esses outros aqui é coisa que a gente tem de desenvolvimento e algumas correções que a gente faz, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço, eu vou colocar um card aqui para mim, vou copiar desse aqui mesmo. Vou chamar ele de laptop com o mesmo nome do asset, tá? Isso daqui não precisa de vocês fazerem, porque talvez vocês não vão ter o asset aí que vocês vão estar trabalhando integrado com o Trello, mas se quiser integrar com o Trello, é aquela maneira que eu ensinei e expliquei sobre a integração com outros aplicativos da pipeline, tá? Então, ó, se esse aqui é o Trello, eu vou rapidamente aqui só fazer uma imagenzinha dele aqui, de como fosse um print screen, tá? Aqui, ó, Ctrl C. Aí eu vou lá no nosso Trello, dou um Ctrl V nesse card aqui, ó. E eu já sei, eu estou trabalhando nesse asset agora no momento, tá? Então, cada um membro da equipe tem as suas tarefas. Aqui está filtrado, não é para se preocupar. Mas, tendo o Trello, a gente já depois, quando publicar esse arquivo, vai ser informado aquele card que ele foi publicado. Então, isso aqui é interessante para a gente ver. Por isso que eu estou fazendo o card do Trello, para ter uma visão geral. Já que o asset é simples, a gente consegue ver tudo de uma vez só, tá? Então, próxima etapa que a gente faz no nosso rigging é colocar as nossas guias, depois gerar os controles, depois fazer o skinning e depois verificar se tem alguma coisa mais para ser feita. Como ele é simples, a gente já pode depois publicar ele, tá? Então vamos lá. A próxima etapa, então, agora é um rigging. A gente vai criar um controle FKline aqui, que esse aqui vai ser o top, por exemplo, ou do cover, talvez, né? O melhor nome, tá? Como o cover dele, olha, ele tem que ficar aqui mais ou menos nessa região onde ele dobra. Vamos ver se tem alguma dobra aqui que ele no modelo indica pra gente onde ele roda, tá? Eu acho que é no meio desse quadradinho aqui. Então, se é no meio, basta eu posicionar a minha guia ali naquele lugar onde ele vai girar, tá vendo? Se for o caso, a gente depois refaz, mas a gente coloca ela aqui, a guia. Essa é a guia do top. A gente vai ter uma guia da base também. A gente poderia até colocar no mesmo lugar, talvez, tá? Mas eu vou colocar ela um pouquinho aqui no meio dele, tá? Vou chamar ela de base. Ela aqui no meio eu vou colocar ela mais ou menos no centro. Quando ele estiver fechado, ele pode usar essa base aqui. E o top vai ser filho do base, tá? A tampa vai ser filha dessa base aqui, ó. Então, coloco filho como parent aqui, só dá um P mesmo, parent, ele já vai entrar ali para a gente, tá? Bom, o que a gente pode fazer agora é gerar os controles. Eu vou gerar os controles, então, através desse botãozinho de rig aqui, não tem nada para a gente mexer, já veio com o nome e a base, só duas guias simples mesmo de rig, tá? Bom, quando ele criou o rig para a gente,
ele criou aqueles controles bases ali que a gente vai já ajustar eles também. Para essa modelagem, a gente põe ela dentro do Render Group. Eu vou dar um hide nela só para eu pegar esses controles aqui, ó, e ajustar o shape deles, tá? Para ela ficar um pouco mais acima do nosso objeto, tá? Aqui, ó, fica por fora do objeto, vai ficar melhor para serem selecionados. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar aquele nosso, de novo aqui eu vou dar um hide nesse mesh. Normalmente eu ponho um layer temporário, tá? Mas aqui eu estou fazendo super rapidão para a gente ter uma noção. Vou ajustar aqui o zero out do nosso option control, tá? Depois vocês vão ver fazer isso com mais calma. Vou clicar no option control, clicar para cima no nosso teclado, na setinha de cima, eu pego o zero out dele e translado para cá, ó, que é onde normalmente eu deixo esse option control, tá? Bom, aí a gente já pode ajustar esses shapes desses controles aqui. Então, para esse shape desse controle, eu vou mudar, por exemplo, colocando aqui o option de replace em cúbico, tá? Em cubo, aliás, né? Aí eu vou pegar esses CVs aqui, ajustar mais ou menos assim, que é o que a gente quer, tá? E aqui a parte de baixo dele, vou pegar aqui como componente, ó. Parte de baixo dele, vou crescer um pouquinho assim, para ficar mais bonitinho o shape, tá? E essa tampa de cima, eu vou mudar o shape dela, por exemplo, para quadrado, vou dar um replace, vou pôr um quadradinho, e esse quadradinho eu vou ajustar ele para ficar um tamanho mais bonitinho aqui na tela, ou eu posso pôr aqui na tela, ou na parte de trás, tá? Eu acho que eu vou preferir colocar na parte de trás, que ele vai ficar acessível para quando a gente for mexer ele, tá? E então, é isso. Eu vou mudar a corzinha dele, colocar um ciano. Pronto, temos nossos controles, temos os joints, temos... Aqui a gente pode mudar também o shape dele, ó. Vou fazer uma coisa assim, ó, tipo um laptop. Então a gente pode desenhar assim, normalmente é assim que eu faço, tá? Ó, eu venho, crio uma curva de controle e coloco assim, ó, tá? Bem simples, ó. Então com esse shape de controle aqui que a gente tem, bem simplesão mesmo, tá? Tem um shape e eu vou selecionar depois o nosso option control e vou pedir essa opção aqui, ó, a opção de replace shape. Então faz com que aquele shape entre no lugar do shape do nosso menininho que é criado por padrão, tá? Então vamos dizer que esse aqui é o shape do option control. Eu gosto de girar ele assim. E o nosso option control também eu vou aumentar um pouco o texto dele. Fazendo assim a setinha dá para pegar os textos, tá? E aumentar assim, por exemplo. Tá? Ótimo. O que precisa agora? Fazer o skinning e está pronto o nosso rig. Então não é muito difícil o que a gente vai fazer. Nosso rig para esquinar é fácil, a gente usa aquele painel de skinning aqui que a gente tem. Eu vou selecionar primeiro as meshes do cover, que é a parte que a gente quer fazer o primeiro skinning. Então vou dar um isolate neles aqui com Ctrl 1. Vou selecionar o cover, ele vai vir as meshes aqui e eu vou dar um skinning no joint cover, tá? A mesma coisa eu vou fazer com a outra parte, que eu vou visualizar só ela aqui no Ctrl 1. Vou pegar as meshes e vou selecionar elas para esquinar com a base. Então, o que isso gera para a gente? Gera o nosso rig de que a gente tem a base e também o topo dela, tá? Ah, eu não fiquei satisfeito com esse setup. Você pode limitar aqui os valores de rotate, essas coisas você pode fazer, não tem problema, tá? Aqui, no nosso caso, como é simples, eu vou querer duplicar esse shape aqui, tá? Vocês vão ver o que eu vou querer fazer. Vou adicionar um outro shape aqui, que eu quero esse controlinho também na parte da frente. Ele ficou um pouco estranho ali só atrás. Eu quero às vezes selecionar ele na frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um outro shape aqui, também de quadradinho, tá? Aí esse segundo shape aqui, eu vou pegar ele aqui, ó.
e vou posicionar ele aqui na frente, aí vai ficar mais legal da gente ter dois controlinhos, vamos dizer assim, né? Para o nossa tampa, tá? Tanto selecionando por aqui, quanto selecionando por aqui, ó. Ele seleciona o mesmo controle, é um controle com dois shapes, tá? Bom, dessa maneira que a gente já tem o nosso rig pronto. Eu vou salvar ele, então posso vir aqui no Save. Agora a gente vai passar para uma próxima etapa. A próxima etapa que a gente tem é, eu já tenho o rig pronto, já quero entregar ele para o nosso cliente. Então, o que eu vou fazer é, eu posso salvar uma nova versão se eu quiser, e aí eu limpo nesse rig todos os validators que a gente tiver aqui. Eu já vou tirar esses validators de checagem aqui de check-in, tá? Então o check-in não tem nenhuma habilitado. Estão todos aqui do checkout habilitados. A gente poderia verificar eles aqui passando, ver se algum deles não foi feito corretamente, precisa se ajustar, e ele vai reportar para a gente, ó, hide data, precisa dar hide nesse grupo antes de publicar. Excelente. A gente tem aqui o controller tag, também precisa ser adicionado. Display layers, não tem nenhum. Então ele vai passar todos e corrigindo essas coisas para a gente. Se a gente fizer dessa maneira, ele já vai gerar para a gente um arquivo que está tudo certinho, tá? Esse clavicle aqui ele nem vai rodar nada, porque esse asset não tem clavicle. E vai adicionar no final cores no nosso layer, se a gente quiser adicionar cores no layer, tá? Então, olha, a gente poderia dar um fix, ele ia rodar isso corrigindo todo o rig. Normalmente eu não faço isso, eu tenho sempre uma versão em work progress, que é a última que eu trabalhei, e deixo para o publisher, que é o que a gente vai aprender agora. Ele vai pegar esse arquivo, vai fazer uma cópia onde a gente precisa, que na verdade ele vai usar esse nosso setup aqui, ele vai lá dentro de rigging, ele vai colocar dentro do publisher o nosso arquivo que ele publicar. Então é o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou salvar uma nova versão por garantia da gente não estragar essa daqui. Então salvo como versão 2. E quando eu for fazer o publish, sim, olha que interessante, eu vou mudar um pouquinho a minha câmera aqui e vou tentar acessar o publisher. Ele vai falar, olha, o publisher ele precisa de uma cena salva, porque ele não pode alterar o seu arquivo. Então você quer salvar o seu arquivo? Sim. Então ele só verificou que o seu arquivo não está salvo antes de mandar publicar. Então, nesse caso, a gente dá um save, se quiser é o mesmo que o botão do save aqui, tá? E a gente vai no publisher. Quando a gente gera o botão de publisher, ele tem o diagnose. O diagnose é o mesmo que a gente fez aqui, clicando no verify de tudo. Ele tem o pipeliner, se a gente quiser acessar o pipeliner e mudar alguma coisa no pipeliner. Ele tem o publish e o batch. O batch é se a gente tiver vários assets no nosso projeto, por exemplo, ele acessaria aqui quais são os assets que você quer publicar um atrás do outro. Então você selecionaria todos aqui, ele publicaria todos. Nesse caso a gente não vai fazer e colocaria um comentário de, olha, os assets foram atualizados de modelagem de 10 assets, ele vai publicar um atrás do outro para a gente. Nesse caso a gente não vai usar o batch. A gente está aprendendo a fazer o geral e vocês vão ver que aqui no comments a gente pode criar um texto que ele vai escrever para a gente o que é que a gente está guardando nisso. Vamos fazer como teste, por exemplo, aqui ó, dp learning, dp auto system, doc 5. Tá? Por exemplo, da documentação. Então a gente está fazendo um comentário, esse comentário vai ficar guardado dentro do rig, escondido, claro, mas dá para a gente acessar depois para saber o que é que foi feito quando a gente publicou esse arquivo. Esse comentário também vai lá para o Discord, porque a gente está conectado com o Discord aqui, ó. Ele vai lá naquela nossa pastinha aqui no canal do IP, tá? Aqui tá o Adriano fazendo o quadrúpede dele, tá ficando bem legal, viu, Adriano? Vai em frente, tá indo bem os seus estudos de rigging. Adriano é super aplicado. Nesse caso, a gente vai vir aqui nesse nosso grupo e a gente vai jogar ali uma informação. Então, vamos ver quando a gente publicar, vai ter integração com o Discord e também são com o Trello, tá? Desse card aqui. A integração do Publish. Quando a gente clicar no Publish aqui, ele vai começar a fazer os processos de publicação. Então, provavelmente ele vai rodar os nossos validators de novo. Vocês vão ver, ele vai passar super rápido. Vai passando os validators. Ele gerou uma imagem, não sei se vocês viram, foi bem rápido. Essa imagem ele vai jogar lá para a nossa imagem de preview no nosso toClient. Então,
Então, dentro da nossa pipeline tem o data to client. Aí, na data de hoje que ele criou esse folder para a gente, ele salvou para a gente um arquivo em zip, olha. Esse arquivo em zip, se a gente for entender, é o nosso arquivo publicado. Vamos ver o que aconteceu aqui quando ele terminou a nossa publicação. Ele falou assim, olha, publicado o arquivo com sucesso, foi esse o arquivo que ele publicou. E aqui ele te pergunta quais as coisas que você quer fazer. Você quer abrir o arquivo Work in Progress, que você estava trabalhando antes, para continuar trabalhando nele, ou você quer, por exemplo, abrir o arquivo publicado, que é o que foi validado, que é esse aqui que ele estava publicando agora. Tanto faz qual que a gente abrir aqui. Eu vou abrir o arquivo de rig e deixar ele aberto aqui, só para a gente ver o que aconteceu com esse arquivo de rig quando ele deu a publicação correta. Olha, ele gerou o proxy, ele passou todos os nossos validators de checkout, todos eles ficaram verdinhos, quer dizer que foi tudo bem. Depois ele tentou usar esse daqui, mas não tinha nenhum node de clavícula, então ele não setou o valor de follow em 0, mas ele deu ok, porque não achou o node para corrigir. Ele entrou aqui para a gente como layer colors, ele já deu um fix e colocou layers colors aqui na gente. Esses layers colors não tem por padrão, mas esse aqui é um finishing que a gente tem para alguns estúdios que pedem, tá? A gente também tem o log aqui dizendo que foi tudo ok em tudo que a gente precisava e o rig está pronto para o animador. Então esse daqui é o arquivo que a gente poderia já enviar para o animador, igual o que a gente tem, só que limpo. Limpou várias coisas e quem quiser saber mais informações ainda dá para abrir o script editor. O log está aqui do que ele foi feito. Aqui até no final ele está dizendo que ele integrou com o Trello. Vamos ver o que aconteceu lá no Trello, por exemplo. A gente tinha aqui o nosso arquivo, ó, ele já entrou aqui no card do Trello, ó, e passou para a gente a imagem que a gente tem de preview, e ele colocou um comentário aqui, ó, DP Learning, AutoRig, Doc5, tá vendo? Ele integrou isso daqui com o nosso Trello, tá? E é de se esperar, provavelmente, se ele integrou bem aqui, ele mandou a mensagem lá no nosso WIP, ó, ele enviou essa mensagem aqui, que é uma mensagem que a gente está enviando através do bot. Então, é a integração que a gente tem. Se a gente tiver um canal onde a gente guarda esses arquivos estão lá direitinho esperando a gente poder fazer. Vou até colocar aqui, porque vai ter gente que vai ficar curioso, né? Vou colocar aqui como spy. Tá? Aí já vai ter gente sabendo o que a gente está fazendo alguma coisa lá. A gente já manda um olhinho vendo o que está acontecendo. A nossa comunidade do Discord, né? Que são os riggers amigos, já vai começar a ver o que está acontecendo aí. Então foi a integração que a gente fez com o Trello, com o Discord. A gente também tem a integração com o Dropbox. Se a gente abrir o Dropbox aqui, a pastinha dele, deixa eu abrir para a gente ver o que tem, ó, dentro do job, igual eu falei para vocês. Ele criou a pastinha EAD. Dentro da pastinha EAD ele colocou aqui o Doc5 e aquele zip que está lá no To Client, ele colocou lá. O que tem dentro desse zip? Tem um arquivo que ele acabou de publicar. Tá? Então, esse zip a gente poderia vir aqui, copiar aqui do Dropbox o link e enviar para o cliente. A gente envia para o cliente junto com esse arquivo aqui, ó, que ele salvou para a gente, que é o arquivo de rigging com o preview do rigging, tá? Então, quando a gente está na nossa pipeline, ele já mostra para a gente isso daqui tudo bem integrado. Olha, ele mostra a versão do Maya, ele mostra qual o nome do projeto, o nome do estúdio, qual o nome do asset, qual o modelo que a gente está usando. Ele vai falar para a gente qual é a publicação, a versão da publicação, a versão 1, a versão do IP do rig é a 2, a data de hoje é essa daqui. Então, o que a gente está fazendo? Fazendo com que a integração do nosso script de AutoRig seja mais do que apenas criar os controles e o rig, tá? A gente fez uma automatização para essa parte de publicação. Tá? Agora, para desmistificar, eu já vou voltar lá na nossa parte onde a gente tem de abrir o nosso arquivo de Work in Progress. Então, vou abrir aqui no Load. Nesse momento, eu posso abrir o laptop. Tá? Ele vai abrir o nosso arquivo Work in Progress. Ele não está abrindo o arquivo que foi publicado. O publicado foi para aquela pastinha que a gente viu lá. Ó. Esse aqui está no Dropbox. Essa daqui, ó, na pastinha do WIP, tá? Dentro da pastinha do WIP tá o arquivo que a gente acabou de abrir, a versão 2. Aonde que foi para a versão 1? A versão 1 tá lá no histórico. Aqui, ó, tá lá no histórico.
viu? Então a versão 1 está lá e tem uma cópia do 2 lá também se precisar. Dentro do dpdata, nesse momento, tem o log e tem o dp hierarchy. Tá? O dp hierarchy é quando ele comparou a hierarquia de controles e ele já verificou que não tinha nenhum problema de hierarquia, então ele salvou para a gente aqui a informação no log que está tudo certo. Vocês vão reparar que agora nós vamos trabalhar no Rebuilder e o Rebuilder é um reconstrutor do rig. Então, ele vai ter algumas pastas aqui dentro do dpdata do asset, onde ele vai salvar exportações e importações de assets. Então, vou desmistificar para vocês agora o Rebuilder, que ele também é um pouco mais robusto. Tá? Vamos lá. Com o asset que a gente está trabalhando em Work in Progress, a gente tem essas etapas aqui. Ó. Tem as etapas de Source, onde a gente poderia exportar e importar a nossa modelagem. O check-in é quando a gente dá uma validada no nosso asset. Esse suporte node aqui é se a gente tem algum arquivo de target de suporte de blend shape, ou essas aqui são os blend shapes nodes que ele vai criar. Nesse caso não tem. Os shaders é quando ele vai exportar e importar os shaders para reconstruir para a gente na cena. Aqui o setup. As guias, que a gente pode voltar nas guias e mudar elas um pouquinho, se a gente preferir e se precisar. E aqui os deformadores é quando ele tem a parte de skinning, lattice, cluster, ele vai reconstruir isso tudo para a gente. E aqui nesse caso do custom, é quando ele vai exportar todas as coisas que a gente tiver feito manualmente, que não foi ele que fez automaticamente, conexões de atributos, nodes de utility, multiply divide, um monte de coisa que a gente pode criar no rig, no nosso setup, ele vai tratar isso para a gente, tá? Inclusive ele vai tratar também o control shape, que é o que? Essas alterações nos shapes que a gente fez dos nossos controles, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode vir aqui e pedir, por exemplo, o export do models. Quando ele faz o export do models, ele fala para a gente, olha, criou-se lá no nosso no laptop Work in Progress, lá no dpdata criou-se o dp model. O dp model agora a gente exportou uma lambic lá, vamos ver o que ele tem lá. Aqui agora o dp model e o dp model tem um alembic lá dentro. O que tem nesse alembic? Exatamente o que tem nesse modelo aqui, que é o que a gente vai usar para criar o nosso rig. Então ele interpreta isso daqui quando ele for reconstruir o nosso rig, quando ele for importar. Olha lá como que ele faz, ele importa os nossos modelos que a gente tinha, tá? Vou deletar eles aqui porque não é o que a gente vai trabalhar agora, mas ele importa para a gente esse alembic. Por exemplo, posso exportar suporte node? Não tinha nada, ele não achou geometrias para exportar. Posso exportar blend shapes? Não tinha nada, ele marcou amarelinho. Olha, eu não tenho certeza se deu certo ou errado, porque eu não sei se tem blend shapes aí no seu asset, então não sei te dizer. O shader, ele vai exportar? Conseguiu exportar os shaders. Ele exporta um arquivo JSON, vamos lá ver como é que ele está. Aqui, ó, ele arquivo JSON dos shaders, tá? Para quem entende de programação, pode abrir esse arquivo, ver os dados que ele está exportando. É um dicionário de informações que depois ele traz para a gente na nossa cena. E assim sucessivamente, tá? Ele pode exportar as guias, etc. Se você for exportando um a um, pode exportar um a um, não tem problema nenhum. Mas se você quiser, tem um atalho aqui que é o Split Data. O Split Data ele passa por todos os exports que estão com o checkbox acionado aqui e vai exportar. Então o Split Data ele faz isso. Ele passa todos e vai exportando as informações. Ele gera um log, esse log também está lá no script edge, se você quiser ver. E o que ele gera aqui para a gente, essas informações elas estão arquivadas dentro do nosso dpdata. Cada um dos módulos tem a sua pastinha aqui. Um que é um skinning, explicando o que tem no skinning, o outro explicando o que foi feito de parenteamento e etc. Tá? Então essa é a parte que ele faz de export de dados. Quando a gente vai dar um rebuild, que a gente fala, aí a gente vai usar esse botão de rebuild, ele passa em todos reconstruindo o nosso rig. Ou então, por exemplo, a gente pode vir aqui e criar um a um. Por exemplo, eu quero dar um run numa nova cena. Então, eu vou dar uma nova cena com o asset de laptop, vou dar um import no modelo. Aí ele traz o modelo para a gente. Eu vou dar um run no check-in do modelo, vou dar um import nos nodes, não teve nada para importar. Ah, vou importar blend shapes, também não teve nada. Vou importar os shaders, olha lá, ele trouxe os shaders e já aplicou. Ah, vou importar as guias, olha, ele já vai criando as guias que a gente tinha criado anteriormente.
Nesse momento, se eu quiser vir aqui reposicionar uma guia, mudar o que for, ele vai aceitar dali para frente como vai. Ah, eu quero rigar essa guia. Ele vai nesse botãozinho e ele vai rigando. E assim sucessivamente ele vai fazendo todas as etapas. Uma coisa que a gente pode fazer seria justamente, eu vou abrir ele aqui de novo para a gente não perder o asset, qual que a gente está. Aqui, laptop 2, tá? E o que eu vou fazer agora, eu vou abrir o AutoRig para vocês verem que a gente pode vir aqui e pedir todas essas etapas uma atrás da outra, pedindo no botãozinho de Rebuild. Ah, vocês vão ver que cada uma das datas que foram exportadas, olha, tem esse xzinho, tá vendo? Só antes da gente dar o rebuild completo, eu vou explicar que esse botãozinho aqui, ele explica a informação. Então ele fala, olha, esse módulo exporta Alembic dos modelos. Se você quiser acessar esse Alembic do modelo, você vem aqui, pode clicar nesse botão e abre lá onde está o HD, salvo o seu modelo, tá? Então dá para você acessar ele mais fácil por ele aqui. Se você não quiser ele, você vai nesse xzinho, você vai deletar ele. Quando clica naquele x, ele te pergunta, você quer deletar? Não sei se ele vai perguntou aqui, ó, vai deletar, você quer mesmo? Não dá para voltar atrás, eu não vou deletar porque eu preciso desses dados justamente para poder reconstruir. Então, agora a gente vai fazer um experimento de rebuild. Então, a gente clica no rebuild, ele traz para a gente, vai refazendo o processo. Então, isso identifica para a gente que o rigging, como um processo, dá para ser reconstruído. Tá? Olha, então ele reconstruiu para a gente o nosso rigging, passando por todos esses processos aqui. Tudo que tinha para ele ser feito, ele fez e gerou para a gente o nosso rigging normal de novo, do jeito que a gente estava. A gente pode salvar essa cena com uma nova versão do rig, alterar o que a gente quiser nela e publicar novamente, tá? Então, a gente viu muita coisa nesse vídeo, eu sei. É uma visão um pouco mais geral. E no próximo asset a gente vai ter um pouco mais de módulos para serem utilizados antes da gente passar por um personagem que é um trabalho um pouco mais elaborado. Lembrando que eu não vou ensinar rigging ou não vou passar todas as etapas com vocês, porque isso daí é uma questão de aprendizagem de rigging. A gente está focando em aprendizagem da ferramenta DP AutoRig System. Espero que estejam gostando. Muito obrigado. Valeu.